apenas pega algumas porções da Bíblia, expõe a palavra, porque a palavra por si só, ela alimenta e é perfeita. E existe a forma onde você tem que tentar traduzir para as pessoas tudo aquilo que o Senhor vem falando no seu coração no decorrer da semana, não é? Essa é mais difícil, não é? Quando se tem todo o entendimento a respeito do que Deus quer, de uma forma simples, única, é mais fácil. Mas quando você está mastigando ainda para entender o que o Espírito quer para nós, fica um pouquinho mais difícil, irmãos. Mas sabe, hoje é o domingo profético. E hoje eu tenho meio que a obrigação de trazer para vocês tudo aquilo que o Espírito falou no decorrer da semana a mim, não é? Colocou no depósito, pastor. E hoje eu vou pedir bastante a sua atenção, porque como os textos são diversos, aparentemente sem correlação nenhuma, né? A pastora deu um pitico quando foi ler o sermão. Eu digo, oxi, que loucura é essa? Diga, Deus está falando assim. Um grande rabino diz que Deus fala por sílabas. Ele fala uma sílaba hoje, ele fala uma sílaba amanhã, ele fala uma sílaba no final de semana. E você no seu espírito tem que juntar e entender o que Deus está falando para você. Cutuque seu irmão e diga assim: aprenda. Aprenda a ouvir o Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, Deus começou a semana. Deus me puxou para o lado, não é? É bom quando Deus te pega, né? Quem gosta de quando Deus dá um arroxo em você? Não é bom, gente? Não é? Quando Deus te pega, dá um arroxo. É ruim, mas você está perto dele, então fica bom, não é? Você fica nas mãos do oleiro, não é? Ninguém gosta de se quebrar nas mãos do oleiro, mas quem se quebra nas mãos do oleiro fica em contato com as mãos de quem? Do oleiro. Jesus é o nosso oleiro. Sabe, eu comecei a orar e Jesus começou a falar que haveriam mudanças radicais, que as coisas que você vive e toca vão mudar, que haverá um tempo de transição, que o mundo mudará, que algo sobrenatural vai nascer do seu ventre espiritual e vai mudar completamente a sua vida. Diga amém. Amém. Diga assim para o seu irmão: tudo vai mudar, irmão. Algo vai nascer de você. Diga, vai nascer algo de você. Você crê? Diga glória. Sabe, eu comecei a orar quando Jesus te chama para orar, é gostoso porque você não cansa. Você ora. Eu disse até a Andrés: hoje eu vou brigar com Deus hoje a noite toda, né? Só que no meio do caminho a menina adoeceu. Era eu orando e aí balançando a menina. Isso foi até umas 3:30 da manhã, orando ao Senhor. Mas sabe, quando eu estava orando, sabe, Deus me levou para o cantinho assim, eu comecei a lembrar a Ele as promessas que Ele tinha a respeito da minha vida, que é assim que se luta com Deus. Eu comecei a orar e trazer à tona o que Ele um dia tinha prometido, e em determinado momento eu comecei a clamar ao Senhor, e eu senti como se Ele tivesse colocado a mão no meu espírito, Ele tivesse arrancado no meu espírito um pedaço de mim, e eu senti muita dor, ao ponto de ficar assim. Eu estava no banheiro, que eu gosto de orar no banheiro porque ninguém me atrapalha. É o meu secreto, né? Eu fecho ali, né? Pode botar alguém na porta: chama Pedro aí, não, ele está no banheiro. Aí ninguém atrapalha. Oh glória, é o banheiro abençoado. E eu comecei a sentir dor, e eu comecei a gritar. Eu sabia que o Senhor, Ele tirou algo da minha vida, e Ele disse: tem algo para nascer, tem algo que eu vou trazer à tona, tem algo que eu vou fazer vir à luz. E a sensação, irmão, naquela hora, irmãos, era uma sensação única.
Sabe, é uma sensação onde você estava ansioso, onde você estava com medo, onde você estava com dor, mas ao mesmo tempo você tinha alegria e esperança. Diga assim, doidice. Era essa sensação no meu espírito, era essa sensação na minha carne, irmãos. A ansiedade a respeito do que Deus estava fazendo, ao mesmo tempo dor, ao mesmo tempo temor, medo, por causa da sua grandeza, ao mesmo tempo alegria e esperança. E aí vieram esses textos no decorrer da semana. Diga assim para o seu irmão, costure aí agora. Costure os textos. Mas só que a semana inteira nós falamos muito sobre gravidez. Foi, pastor? Essa semana inteira nós falamos sobre parto. Essa semana inteira o diabo se levantou e disse que iria abortar. E nós oramos por mães que estavam grávidas. Sabe, quando eu comecei a analisar sobre o que eu estava sentindo, nada mais é, nada menos que a sensação que eu tive era a mesma sensação de uma mulher que está para dar a luz. Ansiedade, temor, medo, alegria e esperança. Quem é que teve parto normal assim, né? Anormal, né? Quem é que teve parto anormal, né? Levanta a mão assim, né? Val teve uma TUI normal aí, né? Aquela tensão de ter um filho. E eu entendi que Deus disse a nós, Remir, que Deus disse a mim que nós estaríamos parindo aquilo que Ele gerou no nosso coração. Amém. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Segundo a palavra de Deus dessa semana, Ele diz que um renovo está a caminho. Um renovo espiritual está a caminho. Eu não sei porquê, mas olha o que ele falou: escrituras serão colocadas na sua mesa. Chuvas torrenciais virão. Será um tempo assustador, mas de alegria. Um tempo de sair ferido, mas com a vitória em suas mãos. Um tempo de capacitação sobrenatural. O tempo que vai fazer o mundo tremer as pernas. Mas um tempo onde os filhos de Deus profundamente se alegrarão nele. E qual é a notícia ruim, pastor? Que Ele não vai derramar. Ele não vai chegar e vai fazer: receba, irmão. Deus diz: vocês vão ter que parir. Diga assim para o seu irmão: você vai ter que parir. Quem teve normal, diga: eita. Homem não sabe o que é isso, né, gente? Né? Homem não sabe o que é isso. Deus não vai derramar, vocês vão ter que parir. Enquanto o diabo falava em abortar, Deus fala em dar à luz. Memorize essas palavras, repita comigo: eu preciso parir. Aquilo que Deus estabeleceu em mim vai nascer e vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. O primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 ao 32. Paulo escreve na perspectiva de que estavam sendo perseguidos, em alta perseguição. E Paulo escreve, não é? O tempo é curto. Paulo escreve: aos casados vivam como se não se fosse. Paulo escreve: os que choram vivam como se não chorasse. Aos que estão felizes como se não estivesse. Aos que compram algo como se não comprasse. Aos que desfrutam de coisas como se não desfrutasse. Ei, tudo ao redor nesse mundo vai passar, vai mudar. E eu gostaria de ver vocês livres de toda e qualquer preocupação. Esse é o texto que Paulo escreve.
E onde se encaixa esse texto? Não tem outra forma. Ou você está em grande perseguição, que se encaixa, ou você está parindo. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve que o tempo é curto, a palavra original significa que o tempo foi encurtado. E significa que não tem como esperar. E significa que não é você quem determina o tempo. Quando a criança está a nascer, você simplesmente não pode chegar e dizer, espera um pouquinho aí. Quem pode fazer isso? Quando chega a hora de nascer ela nasce. Ela nasce. Paulo diz: o tempo é encurtado. Deus está dizendo para nós que o tempo está sendo encurtado. E quando for para nascer, independente do que você queira, vai vir o mundo aquilo que Ele projetou na sua vida. Diga assim para o seu irmão: é no tempo dele, irmão. Paulo diz que os que vivem em família, viva como se fosse solteiro. Olha que coisa doida. Sabe, interessante que eu estava escrevendo esse sermão e lembrando da minha esposa quando teve minha segunda filha. Foi normal, a primeira foi cesáreo, não é? E foi uma loucura, não é? Porque nós queríamos normal, mas a primeira não teve passagem e a gente ficou naquele dilema, tem, não tem, vai ser cesáreo, vai ser normal, enfim, nem nos preparamos para cesáreo e nem nos preparamos para normal. E ao mesmo tempo foi tudo uma vez só, enfim, nasceu normal. Porque o tempo de Deus foi encurtado. Sabe, é interessante que esse texto de Paulo diz assim: os que têm família, vivam como se fosse solteiro. Paulo aqui não está mandando ninguém se separar. Paulo aqui está trazendo a seguinte análise: que tem um tempo onde você tem que dar ênfase ao próprio Deus antes da sua família. Não é o tempo todo. Eu não estou dizendo que você, obviamente, família é o primeiro ministério, mas vão haver momentos na sua vida onde não será. Vão haver momentos na sua vida onde Deus quer você sozinho. Sabe, Paulo escreve e diz assim: você tem família, então vive como se não fosse. Em outras palavras, você tem que arrumar um tempo de qualidade para o Senhor, que só um solteiro tem. Traduzindo, é como se você olhasse para o seu cônjuge e dissesse assim: eu vou me trancar nesse quarto e orar até o dia me amanhecer, e não me amole, e não me chame, porque esse exato momento Deus me chama para dar à luz o que Ele gerou dentro de mim. Na nossa analogia de mulher parindo, eu lembro que quando a Andresa começou a sentir as dores, contração, não é? Minha pastora é o amor, mas às vezes ela desbaratina, né? E ela ficou com dor e ela começou a tirar a roupa no meio do hospital e ficou nua, não é? No corredor do hospital ela ficou nua e eu botava um pano, ela sacudia o pano, sacudia o que tivesse na mão, ela jogava, não é? E eu tentando cobrir ela. Eu me disse: cobre, me não, o povo aqui, tem muita gente. Ela: eu quero lá saber a dor, a menina, sabe? Ou seja, ela era casada, mas no momento de dar à luz, ela não estava chilichando para mim, para qualquer outra coisa. O seu foco era trazer aquela criança ao mundo. Aos que têm família, viva como não se fosse. Aos que choram, Paulo escreve: viva como se não chorasse. Em outras expressões, você não tem tempo para chorar. Quando se está parindo, não se tem tempo para chorar. Você tem que colocar para fora aquilo que Deus gerou na sua vida. Ele está vindo e
a forma dele é temível e incrível ao mesmo tempo. Não é hora de chorar, não é hora de, se lamentar. É hora de pôr para fora aquilo que Deus gerou no seu coração. Olha para o seu irmão e diga assim: o que Deus tem gerado no seu coração. O que Deus tem gerado no seu coração. Sabe o que Paulo diz? Que os que estão felizes vivem como se não ficassem, como se não celebrassem. Afinal, quem está parindo não está nem aí a respeito de alegria. Ele não está nem aí a respeito se você está feliz ou não. Quem está comprando vive como se nada possuísse. Bem, nós estávamos no quarto luxuoso, tinha até banheira quente no segundo parto da minha esposa. Nós ficamos quase num hotel. Tinha televisão, estava passando até um jogo, ó. Eu sentado lá e ela gritando, né? Ela gritando e eu sentado lá, aperreado, porque é cesárea normal, normal é cesárea, e ninguém sabe nada. Né? E tinha um luxuosíssimo o apartamento que nós estávamos. Mas quem disse que ela estava interessada nisso? Quem disse que ela estava preocupada com isso? Ela queria colocar para fora aquilo que Deus gerou na vida dela. Por isso que Paulo escreve: aos que compram, vivam como se não comprassem. Aos que desfrutam das coisas, vivem como se não desfrutassem, porque não é hora. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Tudo em sua volta vai mudar. Fique livre das distrações. Você tem que colocar para fora aquilo que Deus gerou no seu espírito. Diga amém. Pastor, e o segundo texto, o que é que tem a ver com parir? O de Elias. No primeiro texto, Deus fala das características de quem pare, que são que o tempo é encurtado, que os que têm família vivem como se não tivesse, que os que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram e desfrutam como se nada comprasse, nada possuísse. Mas o segundo texto nos dá a forma, o método, o jeito que Deus quer para que aquilo que Ele projetou nasça. Versículo 42. Elias, encurvando-se, cavou-se em terra, colocando o seu rosto entre os joelhos. Ei, essa posição que Elias orava é a mesma posição que as mulheres hebreias davam à luz. Vamos encaixar o texto agora. A posição que Elias orava era a mesma posição que as mulheres hebreias davam à luz. E Deus aqui nesse texto, Ele nos dá um método, a forma, para que aquilo que Deus gerou em você saia para fora. Voltando ao texto, nós só lemos a parte que ele vai para o cume do monte. A Bíblia diz que Elias foi até Acabe e junta os profetas de Baal, 450 profetas. Nos uniremos, nos ajuntaremos no Monte Carmelo, nós faremos os nossos sacrifícios, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele sai espalhando isso para Israel inteiro, e todo Israel vem até o Monte Carmelo, e lá estavam 450 profetas de Baal, e lá estava Elias, e os caras de Baal, os profetas dos Baalins, os falsos profetas se cortavam, gritavam. Elias tira onda. Bem, você vai ler no texto em casa, bem redondinho. Chega a determinado momento que Elias começa a restaurar, remontar o altar do Senhor que estava danificado. Elias coloca o seu sacrifício sobre o altar. Elias joga água sobre o altar. E quando chega a vez de Elias, Elias simplesmente diz: Senhor Deus,
Tu és o Deus de Israel. Mostra para esse povo que te continua sendo o Deus de Israel. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, queimou o holocausto, lambeu a água que estava sobre o holocausto e sobre o rego que ele fez. Quando ele faz isso, ele dá ordem aos israelitas: matem todos os profetas de Baal. Então a população geral passa cerol e mata completamente todos os profetas de Baal. Após isso, Elias olha a Acabe e diz: vaza, vai comer e vai beber, porque eu ouço um som de uma abundante chuva. Então ele se tranca, entre aspas, no seu monte. Ele faz a posição de mulher hebreia que está parindo. Ele começa a orar, ele ora, por 7 vezes ele ora. Até que na 7ª vez o seu servo olha e vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele faz o alarde, avisa todo, que vai vir uma chuva abundante, é melhor que você corra. Porque senão a chuva vai lhe pegar e a chuva toma conta de Israel, que fazia anos que estava sem cair. E a Bíblia diz no versículo 46 que o Senhor derramou um poder tão grande sobre Elias que ele correu mais do que os cavalos e carros de Acabe. Quem está comigo, diga amém. Deus aqui nos dá um método para trazer à luz aquilo que Ele tem gerado dentro de você. Primeiro, você precisa consertar o altar que está em ruínas. Olha para o seu irmão e diga assim: consertar o altar. Pedra por pedra. A pedra da oração, a pedra do jejum, a pedra, sabe, da comunhão. Sabe, construindo o altar do Senhor. Construa o altar que está danificado. Construa o altar na sua vida que está em ruínas. Construa o altar que está em ruínas, para ser o lugar onde Deus vai te tocar e te visitar, onde Ele vai te despertar para pôr para fora aquilo que Ele gerou no seu coração. Segundo método, você precisa que o fogo de Deus venha sobre o seu altar. Pastor, e quais são as condições para que o fogo venha sobre o seu altar? Primeiro, o altar tem que estar consertado. Segundo, tem que haver sacrifício. Terceiro, tem que estar regado a água da palavra de Deus. Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Terceiro, quando você montar o seu altar, quando você colocar o seu sacrifício, quando você regar a água, o fogo de Deus vai vir sobre a sua vida. Diga assim: é garantido. O fogo de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas o fogo de Deus não é apenas por um espetáculo de pirotecnia. Olha que palavra. Onde é que eu fui buscar essa? Não é um espetáculo de pirotecnia, ou seja, de fogos de artifício. O fogo de Deus serve para te dar autoridade, para você eliminar da sua vida os falsos profetas e os postes ídolos da sua vida. O fogo de Deus serve para você matar o falso profeta que tem dentro de você. Que falso profeta é esse, pastor? Aquele que tem amizade com o mundo, aquele que procura a aprovação dos homens e não de Deus, aquele que te rouba de Deus. Quarto, depois que Elias faz isso, ele procura e se isola, ele busca entrar no secreto de Deus. Mateus 6 diz: quando você for orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Quarto, para parir, é preciso se isolar, é preciso que você entre no secreto, você e Deus. Cutuca teu irmão e diga assim: qual foi a última vez que você estava no secreto com ele?
Quinto, para pôr para fora aquilo que Deus colocou no seu espírito, é preciso ouvir o inaudível. Repita comigo: ouvir o inaudível. O que é isso, pastor? Elias disse: eu escuto um som de chuva. Eu escuto um som de abundante chuva, sendo que nem nuvem tinha no céu, sendo que era de dia e o céu estava completamente azul, mas Elias ouvia o inaudível. Elias estava antecedendo a chuva, porque isso era algo que Deus estava gerando dentro de quem? De Elias. Era algo que Deus estava gerando dentro de Elias, e só ele podia ouvir. Assim como a mulher grávida, quando está gerando, só ela sente, só ela experimenta, só ela entende. Ela não vê, mas ela sabe que ali está. Escutar trovões quando se vê nuvens densas é muito fácil. Difícil é acreditar sem ver. Difícil é acreditar só por aquilo que ouve. Difícil é ouvir uma palavra tão doida como a de hoje e sair daqui dizendo: Deus, o Senhor quer que eu coloque para fora isso que você tem dentro de mim. Só ouvindo. Eu nem sei o que é, eu não vejo, mas é necessário ouvir o inaudível, irmãos. Isso que se chama fé. Isso que se chama fé. E ouvir o inaudível é uma característica do crente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ouvir o inaudível se resume à fé, irmãos. O servo que estava do lado de Elias não ouviu o som, Elias sim. O rei e os homens que estavam de lado de Elias não ouviam o som, Elias sim. Você sabe o que Deus tem no seu coração, você sabe o que Deus tem gerado dentro de você, só você e Deus sabe. Você precisa ouvir o inaudível, você precisa acreditar naquilo que você está ouvindo a respeito de Deus. Ouvir o inaudível é uma característica nossa. Afinal, 1 Tessalonicenses 4,16 diz que ao ouvir o som da última trombeta, a sua igreja subirá. E não é para todo mundo. A Bíblia diz que um vai ouvir e o outro não. Um vai ser levado e o outro vai ficar. A fé é ouvir o inaudível. Nós estamos ouvindo o que ninguém está ouvindo. Diga amém. Sexta posição de rosto no pó. Elias era profeta. Elias, o maior profeta, a quem o próprio Cristo se apresenta como segundo Elias. E ele botou o rosto aonde? No pó. Diga assim, irmão, diga assim, seu irmão: Elias botou o rosto no pó. Quanto mais você. Sabe, Elias bota o rosto no pó. A Bíblia diz que ele enfia a cabeça entre os joelhos, na posição de que uma André paria, era assim. Sabe o que isso traz para nós? Que essa posição ela é pessoal, que essa posição é a porta que transiciona aquilo que é invisível e a faz visível. Que essa posição é a porta da sua vida para tudo aquilo que é invisível, tudo aquilo que você tem esperança e crê. Venha para o mundo visível, venha para o palpável, venha para o tocável. É necessário estar nessa posição. Você precisa orar.
Você precisa parir na posição certa. E como é que se para na posição certa? Rosto no pó, a cabeça entre os joelhos. Diga assim para o seu irmão: Deus não vai derramar. Você precisa parir. É interessante que quando Deus usa Elias e manda mensagem para Acabe, diz a Acabe que não vai chover, segundo a minha palavra. E anos se passaram e não choveu. A Bíblia diz que a água tinha peso de ouro. Vocês entenderam o tamanho da seca, porque Elias falou que não ia chover e não choveu. Mas agora, para chover, ele tem que botar o rosto aonde? No pó. Agora, para chover, Deus não simplesmente derrama. Para chover, Deus não simplesmente dá. Para chover é como se Deus olhasse para ele e dissesse: agora você precisa parir. Você precisa parir, Elias. Sabe o processo de parir, irmãos? Eu fiquei do lado da minha esposa gritando, então eu conheço um pouco. Não é? É dor. Não é bonito. Quem é que acha um parto lindo, hein? Coisa linda. Não é? As mães é que quem pariu é que faz assim: sangue de Jesus tem poder. Só falta se benzer. É dor, é contrações, é fazer força, é ouvir gemidos, é ouvir gritos, é todo mundo que está na sua volta gritando o quê? Coloque força, coloque força, sinta a contração, aprenda a gemer, não existe anestesia. E as expressões vai doer, está doendo, mas vai nascer. Está difícil, está complicado, mas vai passar, porque vai nascer. Diga assim para o seu irmão: você precisa parir. Tenha força. Acredite. Creia. Sétimo modo: persista na posição de parir, até que o que antes você apenas ouviu, agora você veja. O homem Geazi disse: eu vejo uma mão do tamanho de um homem. Eu ainda me lembro quando a Andresa estava no finalzinho, e a doutora disse: está coroando, a cabeça já está aqui. Só mais uma focinha, mãe. Só mais uma focinha, mãe. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Está coroando, agora vai. Deus vai mudar completamente a sua história. Você precisa crer e acreditar na palavra que está sendo falada sobre esse altar. Ah, mas é uma nuvem pequena. Ah, mas é uma coisa pequena. Irmãos, criança não nasce adulto. Porque se nascer adulto ou se nascer grande é monstro. É por isso que igrejas com base em divisão são monstros. Trazido para nós. Ah, mas somos pequenos, somos minúsculos, somos pequenos. Ei, Remi, chegou a hora de ser grande. É pequeno, mas vai quebrar os ciclos de secas. É pequeno, mas há de inundar o mundo. É pequeno, mas há de inundar as pessoas. Há de molhar todas as coisas. Há de acabar com o ciclo de dor e sofrimento. Há de acabar com o altar do pecado. Há de acabar com a idolatria. Há de levantar um grande altar dizendo: só o Senhor é Deus.
que nasceu pequeno vai tomar conta do mundo. O que nasceu pequeno vai se transformar em nuvens pesadas que irão encharcar tudo por onde passa. O servo de Elias disse: só tem uma nuvem. Elias disse: ops, já está coroando. Só basta uma forcinha. Pode avisar para o mundo de que vai chover. Que vai chover. Que vai chover. Porque eu já ouvi antes. Agora eu posso ver. Agora eu posso ver aquilo que eu vi. Interessante que Elias, depois de parir, palavra doida, né? Elias parindo. A Bíblia diz que Deus deu um poder sobrenatural sobre Elias. Que Deus cingiu os lombos de Elias. Sabe, isso acontece com a gente quando a gente para, a gente antes de ter o bebê, a gente não sabe se vai ser uma boa mãe ou um bom pai. Principalmente o pai, né? Que está na barriga, você não tem sentimento nenhum, mas quando nasce, quando o pai pega nos braços, o Espírito do Senhor, na sua sabedoria infinita, Ele derrama sobre o coração do homem uma capacidade extraordinária de ser pai. Quando nasce, o Senhor, na sua sabedoria, derrama sobre o coração da mulher uma capacidade sobrenatural para ser mãe. Quando Elias, ele dar à luz a chuva sobre Israel. Versículo 46, a mão do Senhor veio sobre Elias e o cingiu de uma unção tão grande, irmãos, que pela primeira vez na história da humanidade, um homem consegue correr mais do que cavalos e carros. Você entende essa situação? Ele saiu do monte, desceu na carreira, ele ultrapassou todos os cavalos velozes de Acabe, os carros velozes de Acabe, e espera Acabe na entrada de Israel. Deus deu a unção do The Flash no homem. Sabe o que eu entendo? Que quando você colocar para fora, diga assim para o seu irmão: quando você colocar para fora aquilo que Deus gerou dentro de você, Deus vai te dar uma capacidade animalesca para você dar conta daquilo que nasceu. Deus vai te dotar de um poder inexplicável para você saber lidar com o que acabou de nascer. Não será mérito, não será lógico. Você não precisa depender de cavalos, você não precisa depender de carros, você não precisa depender de estruturas, porque embora a ausência disso, Deus vai te fazer chegar mais rápido. Diga assim para o seu irmão: é só Deus. Você só precisa dele. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. O que Deus está gerando dentro de você? Qual a direção? Qual o milagre? O que Ele tem gerado dentro de você? Com os olhos fechados, eu quero dizer para você: está na hora de colocar para fora aquilo que Ele colocou no seu coração. Está na hora de parir. Deus disse assim: eu encurtei o tempo. O tempo está encurtado. Deus disse: não dá para pensar em outra pessoa. Você não tem tempo. Você não tem tempo de chorar, você não tem tempo de se alegrar.
Você não tem tempo para sentir prazeres em estruturas ou em coisas. Você precisa parir. Porque se você não parir, a criança morre. Se você não parir, você pode também morrer. E para parir, você precisa, nesse processo, reconstruir o altar derribado. Você precisa acessar o batismo com fogo. Você precisa, com esse fogo, eliminar os postes ídolos e os falsos profetas do seu coração. Você precisa ouvir o inaudível. Você precisa ir para o secreto. Você precisa ficar em posição, rosto no pó, cabeça entre os joelhos, e persistir até que o que apenas antes você ouvia, agora você possa ver. Deus te capacitará. Esta é a hora, quando vier a luz, que Deus vai romper ciclos na sua vida. Quando vier a luz, Deus vai mudar completamente as coisas de lugar. Esta, para nós, Remi, esta é a hora de ser grande. Ore ao Senhor agora. Enquanto colocamos uma canção, você pode ficar de joelhos, só ficar de joelhos, na posição de Elias. Bora lá. Que legal, essa ideia é boa. Aos que podem, obviamente. Quero que você ore ao Senhor. Quero que você ore ao Senhor. Deus me conduz a esse lugar, Senhor Deus. Me conduz a esse lugar, Senhor. Chegou a hora de ser grande, irmãos. Chegou a hora de ser grande. A atmosfera já. Chegou a hora de ser grande. Teu Chegou a hora está aqui. de colocar para fora aquilo que Deus tem colocado no seu interior. As evidências surgirão. O tempo está sendo encurtado, o mundo vai mudar. Teu espírito está. É preciso remover as distrações. É preciso ouvir o inaudível. Ouvir o que o Espírito está falando. Ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Aleluia! As evidências surgirão. Aleluia! Não dá para pensar em outra pessoa. Não dá para chorar. Não dá para se alegrar. Não dá para fazer nada disso. Você não tem tempo. Deus quer gerar. Deus quer gerar. Deus quer gerar. Teu amor que nos envolve. Deixa Deus gerar na sua vida. É obra. É tempo de parir. Reconstrua o altar derribado. Reconstrua o altar derribado. Malhe-o da palavra de Deus. Se coloque um sacrifício sobre ele, para que o fogo de Deus te dê autoridade de jogar fora os profetas mentirosos que habitam no seu coração, os altares ídolos que estão em seu coração. É hora de ouvir o inaudível, é hora de ir no secreto, é hora de estar de joelhos, rosto no pó, rosto no pó, rosto no pó. Teu Espírito está. Espírito de Deus. As evidências. Deus, manda nuvem de chuva, Senhor. Manda nuvem de chuva, Senhor. Espírito está. Manda nuvem de chuva, Senhor, porque já podemos ouvir. Já podemos ouvir. Já podemos ouvir, Deus.
mudança vai ser radical. Tudo vai mudar, Senhor. Tudo vai mudar, Senhor. Tudo vai mudar, Senhor. Não adianta o diabo tentar impedir. Quando é hora de parir, tem que parir, Deus. Em nome de Jesus. 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 Se Espírito gera. Está na hora de vir a luz. Está na hora de romper ciclos. Ciclos de seca. Ciclos de pecado. Ciclos de frieza espiritual. Ciclos de Baalim serão destronados. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te Queremos, Senhor, que nasça aquilo que o Senhor gerou dentro de nós. Teu reino vem, faz teu Deus, em nome de Jesus, inunda a terra. que tudo que está impedindo, Senhor, dessa criança vir pra fora, daquilo que o Senhor tem gerado em nós vir pra fora. Em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. Oh, começa agora a mover em nosso ventre. Sim, que a criança comece a mexer dentro de nós. Sim, que as contrações comecem a ser geradas agora, pelo poder do nome de Jesus. Que não consigamos mais deter o que está sendo gerado. Que comece agora as contrações. Que comece agora as dores. Sim, sim, Deus. Ajuda-nos como igreja Remi. Ajuda-nos, Senhor, a colocar para fora aquilo que o Senhor gerou em nós. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei que já está coroando. Eu sei. Oh, Deus. Mas o medo também é grande. A dor também é grande. Mas o Deus que disse que vai nascer, vai nascer. O Deus que disse que vai dar Caruaru para nós, vai dar. O Deus que disse que ia fazer da igreja Remi um referencial de cura, de glória, vai fazer. Por isso, Senhor, nos colocamos na posição de Elias. Nos colocamos na posição das mulheres hebreias agora. Que nasça! Que nasça! Venha pra fora! Pelo poder do nome de Jesus! Teu reino Venha pra fora aquilo que o Senhor gerou! Nós confiamos que foi o Senhor que gerou! Não foi o homem, Deus! Nós confiamos em cada palavra profética que foi liberada neste lugar! Antes mesmo, Senhor, do ministério Remi ser aberto, o Senhor já tinha falado que esse lugar seria grande. Deus, nós não queremos, Senhor, igreja cheia de pessoas vazias, mas nós queremos gerar o que está no teu coração. Nós queremos colocar para fora, Senhor,
atmosfera já Deus vai vir as acusações. Vai vir, Senhor, coloca isso, você tá nua, vai ser isso e aquilo, mas nós não ligamos, nós queremos que nasça. Eu não me importo, Deus, eu não me importo com a opinião dos outros. Eu não me importo, Senhor, com o que vão falar, com o que vão dizer. Eu quero que nasça, Deus. neste lugar. Nos ajuda a botar pra fora, Deus. Nos ajuda, Senhor, a estar nessa posição todos os dias da nossa vida. Porque só vai vir se nós estivermos nessa posição de oração. Teu amor. Nos ajuda, Deus. Eu sei que muitas vezes, Senhor, o menino não nasce porque estamos colocando força errada. Como eu estava colocando a força errada. Para Jasmine nascer, eu não estava sabendo colocar a força certa. Por isso ela voltava todas as vezes. Mas quando me ensinaram que eu tinha que colocar a força certa, ela nasceu. Por isso eu te peço, Senhor, nos ensina a colocar a força certa para esse menino nascer. Nos ensina, Deus, a colocar a força certa. Nos ensina, Deus, nos ensina. Nos ensina, porque eu sei que chegou o tempo. Eu creio na palavra profética do teu filho nesse altar. E eu quero, Senhor, como mãe, representada nesse altar, colocar pra fora, em nome de Jesus, aquilo que foi gerado. Deus, em nome de Jesus, o mundo está vivendo um sacerdócio surdo e mudo. Mas nesse altar existe um sacerdote, Pai, que te ouve. E porque ele te ouve, hoje nasce em Caruaru o Ministério Remi, vai confundir as nações. O Ministério Remi vai ser cura, vai ser vida, vai abraçar os perdidos, vai
Deus, eu te amo, Senhor. Deus, eu te amo, Senhor.